Não quero entrar aqui numa polêmica que eventualmente possa existir, mas na minha leitura, essa não é uma guerra interimperialista. É uma guerra de uma nação imperialista contra nações não imperialistas. E o fato de serem nações não imperialistas que estão num conflito bélico com o imperialismo, as fazem anti-imperialista. Deixa eu explicar de um jeito mais fácil. A China e a Rússia são anti-imperialistas? Não sei. A intenção delas é uma intenção anti-imperialista? Não sei. E talvez não importe. Porque importa mais a resultante do que a disposição de quem pensa. Não sei se isso faz sentido. Embora a China e a Rússia possam não querer ocupar o espaço do imperialismo estadunidense, embora a guerra da Rússia contra a Ucrânia tenha muito dos interesses das burguesias nacionais russas, a resultante dessa disposição de entrar na guerra é a resultante que freia, contesta e dirime o poder do imperialismo norte-americano. Por isso nos interessa. Porque todas as vezes em que houve um cenário de maior multipolaridade, os países periféricos tiveram mais espaço de manobra. Se a gente for pensar, o século XIX era dominado por uma nação, a Inglaterra, e quando uma nação domina ou vocaliza todos os critérios que a gente atribui para pensar uma nação imperialista, moeda, comércio, indústria, força bélica, quando uma nação ocupa esse espaço sozinha, os países periféricos tendem a perder espaço para suas políticas autônomas. Talvez o maior exemplo seja a incapacidade de industrialização dos países latino-americanos no período em que a Inglaterra e a política livre-cambista e o padrão ouro sufocavam qualquer possibilidade de gerar uma indústria nacional. No período de 1914 a 1980, é um período em que, embora os Estados Unidos já tivessem despontado seu poder imperialista na Segunda Guerra Mundial, ainda assim havia rivais. Ou rivais na cena intercapitalista, com a disputa das duas guerras mundiais, sobretudo a primeira, com maior caráter interimperialista e intercapitalista, mas pós-Segunda Guerra Mundial, com a existência da União Soviética. Esse período, não à toa, foi o período em que desponta a Revolução Russa, Revolução Cubana, Revolução Nicaragüense, as lutas de libertação na África, na Ásia, e os processos de tentativa de revolução nacional na América Latina. Fim dos anos 80 para cá, o imperialismo estadunidense volta a vocalizar sozinho esse papel. E é nesse momento em que há um processo de tentativa de recolonização capitalista dos países latino-americanos, uma tentativa maior de sufocamento das experiências de transição ao socialismo latino-americano, especialmente uma nova ofensiva contra Cuba, contra a Venezuela, contra a Bolívia, e agora, com o fortalecimento da China, abre-se mais uma vez a possibilidade de haver rivais. E quando há rivais, as potências imperialistas se preocupam mais com elas próprias e possibilitam um espaço de respiro para os países não alinhados ou periféricos. E atuar na fronteira dessa disputa parece ser o melhor caminho do ponto de vista das condições externas para que países como o Brasil possam momentaneamente se livrar das amarras imperialistas estadunidenses e trilhar um caminho de uma política econômica ou de um maior exercício da soberania política. Por fim, eu estava falando sobre as sanções. As sanções são muito paradoxais, porque ao mesmo tempo que enfraquecem a Rússia e a China, as fortalecem. Porque quem mais sofreu no primeiro momento com as sanções, principalmente do gasoduto, e com o banimento do sistema SWIFT, foi a Alemanha, foram os Estados Unidos. A Rússia já estava preparando condições para transitar para o sistema interbancário autônomo, já acumulava reserva em ouro, em renminbi, em euro. E as sanções completamente arbitrárias contra a Rússia
aproximam duas grandes nações que foram rivais na década de 70, que era a China e a União Soviética, ainda que socialistas rivalizavam e polemizavam na cena internacional. Portanto, é mais um elemento contraditório e dialético em que a ação estadunidense, ao mesmo tempo que reafirma o seu papel, também cava as próprias condições para a sua derrocada. Mas o imperialismo estadunidense não vai cair sozinho, ele não vai ser substituído pelo renminbi porque é uma moeda melhor, ele não vai ser derrotado pelas forças pacifistas em qualquer lugar isoladamente, mas pela força de atores coletivos. E eu diria que o Brasil tem um papel fundamental e pode agora, com um governo que articula muito bem no cenário internacional, que na minha avaliação tem acertado muito na política externa, pode ocupar esse espaço de afirmação da soberania e do potencial econômico da região latino-americana e se contrapor, ainda que não seja o seu interesse político, que a resultante do fortalecimento das relações Sul-Sul seja o enfraquecimento desse grande inimigo coletivo que é os Estados Unidos da América. É isso, comprem o livro, é legal demais. E tem um prefácio da Angela Davis, que torna o processo mais interessante ainda. E para finalizar mesmo, eu admiro muito o Vijay e